Pessoal, tudo bem? O professor está aqui, o professor de Transformações Químicas do UFABC. Essa é a última aula e nessa aula a gente vai rever todos os conceitos abordados na disciplina. Bem, a disciplina iniciou quando a gente comentou a diferença de transformações físicas e químicas, né? Transformações de modo geral, ela pode ocorrer mudanças de estado, e aí são caracterizadas por transformações físicas, ou mudanças de estrutura, que podem caracterizar as transformações químicas. A diferença de uma transformação física e uma transformação química é, na quebra, a formação ou rearranjo de interações, no caso de transformações físicas, e ligações, no caso de transformações químicas. As ligações a gente viu rapidamente, os tipos de ligações, a gente viu ligações iônicas, covalentes, polares e covalentes apolares. A diferença entre esses três tipos de ligações se dá pela diferença de eletronegatividade entre os átomos que vão formar a ligação. Existem 4 tipos de ligação pouco explorada ainda, que é a ligação metálica, mas é bastante importante para a gente entender o efeito de condutividade elétrica. Compostos iônicos são formados basicamente por ligações iônicas. Os compostos moleculares, que a gente pode ter moléculas polares ou apolares, vão depender da geometria da molécula. Então, via de regra, ligações covalentes polares formam uma molécula polar, ligações covalentes apolares caracterizam moléculas apolares, mas a gente pode ter também moléculas apolares formadas por ligações covalentes polares. Isso vai depender muito da geometria. Que tipo de interações esses três compostos podem apresentar? Então, nos compostos iônicos, os principais tipos de interações são as interações íon-íon. Um composto iônico e um composto molecular podem interagir para formar uma interação do tipo íon-dipolo. Algumas moléculas polares apresentam um tipo de interação que se chama ligações de hidrogênio, características entre átomos de hidrogênio com oxigênio, nitrogênio e flúor. E a gente também tem o dipolo-dipolo encontrado na maioria das moléculas polares. E as moléculas apolares apresentam o que a gente chama de forças de dispersão. Tá? Então, todas essas interações têm uma diferença de energia e isso está muito atrelado aos diferentes pontos de ebulição e de fusão. O próximo conceito abordado na disciplina foi apresentar o conceito de uma equação química. Uma equação química que generalizada do tipo A, B, dando C e D, ela fornece várias informações. A primeira delas, a composição dos reagentes, que geralmente fica do lado esquerdo, e a composição dos produtos, que são os elementos do lado direito. Essa seta aqui indica uma seta de transformação química acontecendo. O tipo de reação também a gente consegue identificar através de uma equação química. A gente tem reações do tipo de síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, de combustão. E ao olhar, verificar a estrutura dos reagentes do produto, a gente consegue identificar se uma determinada equação química vai ser de um certo tipo de reação. Equação lembra a matemática, né? Então a gente tem uma igualdade aqui também. A, B, dando C e D, significa que a gente tem um balanço. As massas envolvidas nos reagentes têm que ser igual à massa envolvida dos produtos. E a carga, a somatória das cargas dos reagentes também tem que ser a somatória da carga dos produtos. Tá? Esses balanços consistem em você fazer tarefas de balanceamento para a gente conseguir ter a igualdade em termos de massa e em termos de carga. A equação química é muito útil para a gente fazer cálculos estequiométricos. Então, a partir de uma equação química corretamente balanceada, a gente pode ter informações a respeito de se uma reação teve um rendimento alto ou baixo, se um reagente estava puro ou impuro, se um reagente estava em excesso ou era limitante de uma determinada reação. Tudo isso a partir de cálculos estequiométricos utilizando mols e as massas molares envolvidas nos reagentes e produtos. Outra informação que não está implícita é em termos de energia interna entre os reagentes A e B ou C e D, certo? A diferença de energias entre os reagentes e os produtos pode dar está muito relacionada à variação de entalpia, né? E dependendo dessa variação de entalpia, ou seja, a diferença da energia interna dos produtos em relação aos reagentes,
Se ela for negativa, é um processo exotérmico, se for positivo, vai ser um processo endotérmico, tá? Isso a gente pode determinar experimentalmente ou calcular a partir de reações já conhecidas, tá? E aí a gente viu rapidamente as entalpias de ligação, entalpias padrão de formação e o uso da lei de Hess para determinar valores de entalpia. A entalpia foi o link necessário para a gente apresentar os conceitos de termodinâmica. Então, termodinâmica está dividida em 3 leis. A variação de energia está muito atrelada à entalpia da primeira lei. E a segunda e a terceira lei estão muito atreladas ao aumento da desordem, que é o fator de entropia. O conjunto de entalpia com entropia fornece uma informação muito importante, que é a espontaneidade de uma reação química, que é a tendência de ocorrer sem influência externa, que é simbolizado pelo parâmetro ΔG. Lembrando o conceito de entropia, é só visualizar esse esquema aqui das jujubas que a gente usou na aula. Se você tem um sistema ordenado, a tendência é sempre ir um sistema mais desordenado ou um sistema mais caótico. A entropia, então, ela pode ser dividida em uma dispersão de matéria ou uma dispersão de energia. E se tratando de dispersão de matéria, a gente verifica isso nas equações químicas, quando a gente tem reações que liberam mais mols de produtos que reagentes, certo? Por exemplo, reações de combustão, ou a dispersão em termos de desordem em processo de solubilização de sais em água. A dispersão de energia está muito atrelada a mudanças de estados físicos. Então, geralmente, gases possuem uma entropia maior que líquidos, que possuem uma entropia maior que sólidos. Isso está muito atrelado ao sistema ordenado ou desorganizado, desordenado desses 3 estados aqui, tá? Então, geralmente, sólidos possuem um sistema mais ordenado do que líquidos, e gases têm um sistema mais desordenado de todos. Isso confere uma maior entropia para gases. Então, com base na entalpia que a gente já viu agora e a entropia, e mais o fator de temperatura, a gente consegue estimar se uma reação vai ser espontânea ou não. Então, a gente chama esse ΔG de variação de energia livre de Gibbs. O sinal do valor de ΔG está muito atrelado à espontaneidade. Então, se o ΔG for negativo, vai ser uma reação espontânea. Se o ΔG for positivo, reação não espontânea. Esse ΔG depende desses 3 parâmetros: a entalpia, o sinal da entalpia a gente já viu lá atrás, ΔH negativo exotérmico, ΔH positivo endotérmico, vai contribuir então para o sinal do ΔG, a temperatura e o ΔS, que é a variação de entropia. Aí a variação de entropia significa a variação do grau de desordem. Então, quanto mais desordenado, ΔS positivo, mais ordenado, ΔS negativo. A termodinâmica, então, ela vai dizer para a gente se uma reação vai ser espontânea ou não, certo? E está muito atrelada à energia envolvida de uma reação. Se vai liberar calor, se vai absorver calor. Agora, se uma determinada reação vai ser rápida ou lenta, ou de como que ela vai acontecer, não é a termodinâmica que responde, é a cinética, tá? E aí tem um terceiro tópico que a gente viu recentemente, que é o equilíbrio. O que o equilíbrio responde para a gente? O equilíbrio vai mostrar quantitativamente a proporção entre produto e reagente numa determinada reação, depois que ela atinge o equilíbrio, e como que a gente consegue favorecer a formação de produtos, tá? Esse parâmetro aqui de mostrar quanto que forma de produto em relação ao reagente, depois que atinge o equilíbrio, está muito relacionado à espontaneidade, né? Então, o equilíbrio mais deslocado na direção dos produtos está mais relacionado a uma reação espontânea, e o equilíbrio mais deslocado na direção dos reagentes condiz com uma reação um pouco não espontânea, né? Então, numa reação química, a gente tem em 2 partes, vamos dizer assim. Então, a gente tem o começo da reação, onde os reagentes são consumidos e produtos são formados. Então, a inclinação dessas curvas está muito atrelada aos parâmetros cinéticos da reação. Uma vez que a reação
atinge um patamar onde as concentrações dos produtos e dos reagentes não variam mais, é quando a gente atingiu o sistema equilíbrio. Então, nessa segunda parte da disciplina, a gente estudou bastante esses dois pontos aqui de uma reação. A parte cinética, que é o começo, e o equilíbrio, quando a gente não tem mais variação das concentrações. Então, na cinética, a gente viu os tipos de velocidade, a gente viu o conceito de velocidade média, conceito de velocidade instantânea, conceito de velocidade inicial, que é uma velocidade instantânea no tempo igual a zero. Conhecendo as equações de velocidade, a gente viu as leis de velocidade. A lei de velocidade depende da velocidade inicial de uma reação. E a lei de velocidade fornece parâmetros importantes, como a constante de velocidade e a ordem de reação. Combinando a lei de velocidade com a velocidade instantânea, a gente consegue estabelecer leis de velocidade integrada. E a lei de velocidade integrada insere o parâmetro tempo na reação. A partir daí, a gente consegue ter parâmetros como tempo de meia-vida, certo? E essas outros parâmetros que apareceram aqui fornecem informações sobre a respeito do mecanismo da reação. Depois a gente viu em separado alguns fatores qualitativos que afetam a velocidade das reações. Então, falando ainda sobre leis de velocidade, a gente tem, dependendo da ordem de uma reação, a gente pode ter ordem de reação 0, 1 ou 2. A ordem de reação 0 a gente viu que é uma reação que a velocidade é constante, e a partir da lei de velocidade integrada a gente consegue ter equações que a gente consegue obter facilmente valores de meia-vida, por exemplo. Tá? A reação de primeira ordem é quando a gente depende da concentração elevada a 1, e as reações de segunda ordem são aquelas reações em que a velocidade é proporcional à concentração do reagente elevado ao quadrado. Essas outras equações são deduções a partir da igualdade da lei de velocidade com a velocidade instantânea. Quais são os fatores que afetam a velocidade de reações? Então a gente viu superfície de contato. Superfície de contato permite uma maior probabilidade de choques efetivos. A temperatura, ela não está atrelada à energia de ativação, mas está atrelada ao constante de velocidade e está mais atrelada à energia cinética das moléculas dos reagentes. E esse parâmetro é codificado a partir da equação de Arrhenius, que é essa aqui de baixo, que correlaciona a constante de velocidade com a temperatura e a energia de ativação. A energia de ativação não é afetada, mas a constante de velocidade, dependendo da temperatura, é afetada. E também tem o efeito catalisador, que diminui a energia de ativação, mas a partir de um outro mecanismo, ou seja, vai por um outro caminho. E existem vários tipos de catalisadores: catalisadores homogêneos, heterogêneos, catalisadores enzimáticos, catalisadores metálicos, certo? E depois, visto essa parte de cinética, a gente entrou no conceito de equilíbrio químico, que seria aquela segunda parte quando a reação não vai na direção, não há formação mais de reagente nem mais de produto, tá? Lembrando que equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de formação dos reagentes, então é equilíbrio dinâmico, não significa que a reação parou, certo? A gente tem que lembrar também a constante de equilíbrio, a definição da fórmula de equilíbrio, que é dada pelo produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. A gente tem sempre três situações quando a gente analisa um equilíbrio: quanto eu tinha no começo, quanto que reage e quanto tem no equilíbrio. Esse raciocínio é muito útil na hora de resolver exercícios para a gente descobrir as concentrações do equilíbrio ou para descobrir os valores de K. A gente viu também o fator Q maiúsculo, que a gente utiliza quando a gente não sabe se uma determinada reação já atingiu o equilíbrio. Dependendo do valor do Q, que é dado pela mesma fórmula do K, a gente pode ter Q maior ou menor que K, ou Q igual a K. Se o Q for igual ao K, significa que a reação atingiu o equilíbrio. Se o Q for menor que o K, significa que a reação ainda não acabou e ainda há a formação de mais produtos. Agora, se o Q for maior que o K, significa que eu tenho mais produto que reagente e a tendência é a reação voltar
a formação de mais reagentes. Sempre lembrando que o K maiúsculo tem uma relação com energia livre de Gibbs, que é a espontaneidade. Então, uma reação espontânea ou não espontânea, está muito atrelado se uma reação vai estar mais deslocada na direção dos produtos ou dos reagentes. A gente viu vários tipos de equilíbrio, ou seja, vários tipos de K. K em relação à concentração, que é o mais geral, K em relação à pressão, K em relação ao produto de solubilidade e K em relação à formação de complexos. Vale destacar o KPS, que a partir do KPS a gente consegue determinar valores de solubilidade de sais em água. Outra constante de equilíbrio bastante importante é a constante em termos de acidez, tá? Então, o Ka fornece um conceito de acidez e a gente vai ver as teorias envolvidas, as teorias ácido-base, a importância do pKa, do pH e de uma solução tampão. Depois a gente viu também os fatores que afetam o equilíbrio, que é a temperatura, a pressão, volume e o aumento ou a diminuição de concentração. Os fatores que afetam o equilíbrio, a gente viu que o aumento da temperatura sempre vai deslocar o equilíbrio na direção da reação endotérmica. Então a gente precisa saber o valor de ΔH para a gente saber estimar se o aumento da temperatura vai deslocar na direção dos produtos ou vai deslocar na direção dos reagentes. O aumento de pressão é muito... a mudança de equilíbrio sob aumento de pressão ocorre principalmente em reações em fase gasosa. O equilíbrio vai ser deslocado sempre no sentido de que tiver a menor quantidade de moléculas de gases envolvidos, tá? O aumento de concentração de reagentes sempre vai deslocar no sentido da direção dos produtos, e o aumento da concentração dos produtos vai deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes. A acidez, que foi um conceito bastante explorado nessa disciplina, a gente começou falando sobre as 3 teorias ácido-base mais básicas, a teoria de Arrhenius, em que o ácido é aquela que libera o H+, a base é aquela que libera o H-. A gente viu a teoria Bronsted, onde o ácido é aquela substância que doa H+, a base é aquela espécie que vai receber o H+, e a teoria de Lewis, que está muito atrelado a pares de elétrons, onde o ácido vai ser aquela espécie que vai receber o par de elétrons e a base vai ser a espécie que vai doar o par de elétrons. A gente viu também o conceito de força de ácido, que está muito atrelado ao pKa. Então, como que a gente consegue identificar se um ácido é forte ou é fraco? Via de regra, quanto mais forte o ácido, a gente consegue ver isso em termos de número, que vai ser em termos de pKa. Quanto mais forte o ácido, menor vai ser o valor de pKa. Quanto mais forte o ácido, significa que eu tenho uma base conjugada mais estável. Eu coloquei a menos aqui, mas é X menos, tá, pessoal? Então, significa que quanto mais forte o ácido, mais estável vai ser essa espécie que se chama base conjugada. O que faz uma base conjugada ser estável? A eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo for esse X, elemento X, mais estável vai ser a sua base conjugada. O tamanho. Quanto maior o tamanho de X, a carga negativa vai ficar mais espalhada, mais estável vai ser a sua base conjugada. Ressonância, que é a deslocalização da carga negativa. Também a deslocalização faz estabilizar mais a base conjugada, faz tornar mais ácido. O efeito indutivo também é outro fator, que é um fator que está atrelado às ligações sigma. A presença de grupos eletroretiradores, por exemplo, ou grupos eletronegativos, como aletos, ajudam a estabilizar a base conjugada a longa distância. E os parâmetros de solvatação. Solvatação sempre vai estabilizar mais a carga negativa ou a base conjugada, tornando o ácido mais forte. Existem vários outros parâmetros que estabilizam a base conjugada que não foram vistos nessa disciplina. A gente viu rapidamente o conceito de solução tampão. A solução tampão consiste numa mistura de ácido fraco e um sal contendo a sua base conjugada, ou seja, o X. Isso nada mais é que um efeito de íon comum em ácidos. Qual que é a característica de uma solução tampão? O papel dela é resistir a variações de pH na adição de ácidos ou bases, até uma certa extensão.
ela funciona da seguinte maneira. Quando você tem um sistema tamponado, como este aqui, a adição de ácido, como você tem bastante da base conjugada livre, ele vai... A constante de equilíbrio da associação é bastante favorável. Então, a adição de ácido vai ser prontamente consumida por causa da base conjugada, que vai formar o ácido não dissociado. Então, assim que o H+ é adicionado, ele já é reagido e você não tem alteração pelo fato de não ter H+ no meio. O mesmo raciocínio serve para a adição de base. Assim que você adiciona a base vai reagir com um ácido não dissociado para formar mais a base conjugada. Isso vai fazer com que seja rapidamente consumido a sua base uma vez que você adicionar ele no meio. Tá? Então, isso é mais ou menos a função de uma solução tampão. Resistir às variações da adição de ácido ou de base no meio, porque eles são prontamente reagidos, seja pela base conjugada, seja pelo ácido não dissociado. Por último, a gente viu alguns processos industriais que ocorrem na indústria química. O principal delas é o processo Haber-Bosch. Haber descobriu o processo, inventou a conversão. Bosch conseguiu aumentar a escala da reação e mudar o catalisador, utilizando um catalisador mais barato. O processo Haber consiste na síntese da amônia, e a gente viu na aula dos processos industriais que é um sistema em equilíbrio e precisa de catalisador para a reação acontecer. Então, existe vários parâmetros de temperatura, pressão, a presença de catalisador para a reação acontecer. A gente viu também o processo Ostwald, que é mais antigo que o processo Haber, consiste na síntese do ácido nítrico a partir de amônia e oxigênio. E também a gente viu o processo Solvay, que é basicamente a síntese de carbonato de sódio a partir de cloreto de sódio e carbonato de cálcio. Carbonato de sódio, lembrando que é bastante utilizado na indústria de vidros, indústria de papel, detergentes e sabões. Certo, pessoal? Então, nessa aula essa revisão relativamente rápida, a gente viu quase todos os conceitos vistos na disciplina. Óbvio que é bem resumido, então sugiro que vocês leiam os livros, assistam às aulas, façam os exercícios para vocês estejam mais preparados para a prova, que vai ser daqui 2 semanas, ok, pessoal? Até mais. Foi bom ter dado essas aulas para vocês, espero que vocês aproveitem e divulguem para os seus colegas também sobre as aulas, vão ser todas públicas e gratuitas. Tchau, pessoal, até mais.